Paz e bem. Paz e bem. Todos que nos acompanham pela nossa querida Rádio Aliança. Que bom estar aqui com a Alecir. Programa Nova Evangelização. Tem todo sentido nesse mês de setembro, mês da Bíblia, a gente partilhar a palavra de Deus já pela manhã, como fonte inspiradora para o nosso dia, né? No início de uma nova semana. E é interessante contextualizarmos, né, o Evangelho de Lucas, que nos capítulos anteriores, que se encerrou, o 5 e o 6 especialmente, Lucas fala da misericórdia. Ele apresentou para nós essa imagem bonita de um Deus misericordioso, de um Deus que acolhe. E no início desse capítulo 7, nós temos uma história interessante também, no sentido que Lucas não está falando ou não está se reportando simplesmente para os primeiros destinatários do Messias, de Jesus, que são os judeus. Ele está narrando um acontecido aqui, Lucas, com um pagão, um não-judeu, aqueles que eram vistos meio, diríamos nós hoje, né, com os olhos tortos, né? Porque eles eram puros, eles não seguiam a tradição judaica, né? Porque esse centurião aqui, ele era romano. Era funcionário. Funcionário, né? Do exército romano. Mas não só funcionário do governo romano, do Império Romano, mas ele era romano, né? A cidadania dele não era judaica. E aí, o que acontece? Chegam até Jesus, e aí, pelo que diz o texto, um judeu, né? E pede, ou intercede, né, a Jesus para que atenda o pedido desse centurião, né? Porque ele é uma pessoa boa. Porque, inclusive, ele até ajudou na construção de sinagogas, né? Quer dizer, ele não era um perseguidor, uma pessoa mau. Lembramos que nesse período, né? O povo judeu, toda a região de Israel, estava sob domínio romano, né? Mas ele era bom. E por isso, eles pedem que Jesus interceda. E aí, bonito, essa atitude de fé do centurião. Primeiro, o reconhecer-se pecador, limitado. Não foi alguém arrogante, mas mostrou a sua humildade, a sua pequenez. Daí eu lembro, Messir, do canto do Magnífico, né? Nossa, pois Deus que olhou a pequenez de sua serva, né? Deus que vê a humildade. Quando ele diz, né? Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno que entre em minha casa. Não sou uma pessoa digna. Então também, a ajuda de Deus, a graça de Deus na nossa vida, não é por nosso merecimento. Porque Deus tem que fazer isso para mim porque eu mereço, né? Eu vou sempre na missa, eu ajudo. Não. Mas é a bondade de Deus que nos concede tantas coisas boas. Isso é importante, gente. Né? A cada coisa bonita na nossa vida, nós agradecemos a Deus, né? Porque é a bondade dele que nos concede. Não é o nosso merecimento pessoal, mas é a bondade de Deus. E também, o que para mim é fundamental, né, é quando ele diz que uma só palavra de Jesus, né, que Jesus dissesse: ordena com tua palavra. O servo dele, o empregado dele, estava curado.
que aqui também podemos dizer? É um ato expresso de fé. Que nos lembra lá o Antigo Testamento, Abraão, o pai da fé, né? Pega a tua família, pega tudo e vai. Mesmo sem saber para onde. Mesmo sem saber o futuro, se desinstalar daquilo que se tem, Abraão acredita. E aqui também, o centurião, o não judeu, repetimos novamente, é importante não esquecer. Diríamos hoje, fazendo uma analogia com a nossa vida, né? O não católico, né? O não cristão, acho que é mais amplo até, um não cristão, né? O que não acredita em Deus. Professar a fé. E foi isso que Jesus disse que tocou ele, né? E olha que Jesus aí botou os judeus no chinelo, né? Nunca viu em Israel, quer dizer, nem aqueles que viviam lá no templo, né? Com tanta fé quanto esse homem. Então podemos tirar como mensagem importante também que a graça de Deus, a bondade de Deus, não é só para nós que nos sentimos eleitos, mas é para todos. Isso é importante, porque às vezes a gente se acha melhor, né? Inclusive exigindo da igreja, exigindo do padre, exigindo de Deus, porque eu sou batizado, eu venho à missa, eu pago o dízimo, né? A gente escuta muito esse eu. Mas não. A bondade de Deus vai ao encontro da misericórdia de Deus, Deus que é misericordioso, e é para todos. Não por merecimento pessoal. E aí, voltando para nós hoje também, né? Lembramos o nosso querido Papa Francisco, que tanto nos impede para sermos uma igreja acolhedora a todos, né? Não uma igreja seletiva. Então eu ajudo esse porque ele reza. Eu ajudo aquele porque eu sou simpático, né? Mas não. Até porque a conversão, ela vem em um momento que eu dou testemunho. Francisco de Assis também dizia isso, né? Que alguns freis poderiam pregar pela palavra, mas todos tinham que pregar pelo testemunho de vida do Evangelho. Então, para nós também sermos capazes de reconhecer a bondade de Deus que atua, que age entre muitos irmãos que nem têm fé. Ontem ainda, no encerramento da nossa visita pastoral, Dom Adilson dizia na celebração, né? Pela grandiosidade da Lomba do Pinheiro, quase 90 mil habitantes, né? 90 mil? Quase 90. Se fala em 85, por aí, né? Quase 90 mil habitantes. Ele dizia, né? É uma terra de missão. Que temos que cada vez mais ir em busca. Não só nos contentar com as comunidades que nós temos, com aqueles que estão conosco, mas assumir como terra de missão, sermos missionários, para acolhermos também esses que, a partir do nosso testemunho, podem despertar a sua fé, como fez o centurião, né? Da nossa acolhida, da nossa busca. Então esse evangelho para nós hoje demonstra isso. A bondade, o amor, a graça de Deus é para todos. Porque Deus é amor. E é aquilo que o Concílio Vaticano II disse, né? O Espírito do Senhor sopra onde quer. E assim a sua graça também, podemos dizer, né? E nós todos devemos saber, como discípulos missionários do Senhor, fazer essa acolhida. Ir em busca. Acreditar. E também professar a nossa fé. E também deixo assim como um encerramento nesse primeiro momento, um questionamento para nós. Jesus disse que nunca encontrou alguém com tamanha fé no povo de Israel. E aí a pergunta que eu faço: qual o tamanho da minha fé? Ela é forte, vigorosa quando vai tudo bem?
ou nos momentos de cruz, ainda sábado vemos a exaltação da Santa Cruz, né? Eu sei, no momento da cruz, fazer transformá-la em ressurreição, em vida nova em Jesus Cristo. Eu também consigo encontrar a presença de Deus que caminha comigo nos momentos de dor, de dificuldade na minha vida. Porque nesses momentos que realmente eu vou expressar a maturidade da minha fé. Ou da minha pouca fé, né? Eu sou daqueles que, no momento de dificuldade, jogo tudo nas costas de Deus. Culpo Deus, me faço de vítima. Ou eu sei que Deus está comigo sempre, inclusive nesses momentos de dor, de sofrimento na minha vida. Eu sempre digo, Deus nunca se afasta de nós. Nós é que depende do caminho que nós tomamos, começamos a tomar outro rumo que se afasta da direção de Deus. Mas como o evangelho de ontem, o pai do filho pródigo, Deus continua com os braços abertos para nos acolher. Que nem aquele pai que não esperou o filho chegar para jogar na cara dele que ele tinha abandonado tudo. Mas quando viu o filho vir todo arrebentado, todo destruído, foi ao encontro dar o abraço. Esse é o nosso Deus, que sempre nos abraça. Encerro com o que disse Papa Francisco: Deus sempre quer nos abraçar. Deus sempre quer nos perdoar. Ele espera uma única atitude de nós: o reconhecimento daquilo que nós somos e do pedido do seu perdão, da sua misericórdia, da sua bênção na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos acompanhar uma música. Você que nos acompanha aí, vá pensando, vá meditando e deixa essas palavras que o Frei Orestes trouxe nessa meditação cair no seu coração. E após a música, então, partilha conosco, partilha com a família Aliança, mas respondendo esse questionamento que o padre, que o Frei deixou para cada um de nós com relação ao evangelho de hoje. Vamos à música e retornamos em seguida.